Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula do módulo Seu Start na micropigmentação labial. E nesta aula você vai entender as diferenças entre micropigmentação labial, preenchimento labial e micropigmentar sobrancelhas e lábios. Então, gente, vamos lá. O que é exatamente a micropigmentação? Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. Pigmentação labial. A micropigmentação labial, ela visa colorir os lábios, não dar forma a eles. Mas quando algumas clientes me perguntam assim, Andréia, você vai fazer um preenchimento na minha boca, eu posso substituir? Gente, a micropigmentação a gente faz o quê? A gente respeita tudo que a nossa cliente tem. Então, digamos que a sua cliente, ela tenha um lábio bem fininho, você vai ter que usar a estrutura do lábio dela, você não vai poder inventar nada. Por quê, gente? Antigamente se fazia muito isso. As pessoas iam fazer o lábio, né, iam pintar o lábio e acabavam aumentando com tinta. E o que começou a acontecer? Começou a ficar aquele efeito de batom borrado. Sabe quando tá saindo o nosso batom e começa a incomodar, fica aquele efeito feio? Então, imagina só a sua cliente com esse efeito todos os dias. Eu não sei vocês, mas quando eu passo batom e fica um pouco borrado, eu fico o tempo inteiro tentando tirar. Só que no caso da micropigmentação, infelizmente, não tem como tirar esse borradinho. Aí a sua cliente ia ter que passar por sessões de despigmentação química ou despigmentação a laser para arrumar esse efeito borrado. Então a dica que eu dou para vocês, tomem cuidado, gente, não inventem nada. Quando a cliente tem aquele lábio que é mais bicudinho, sabe o arco do cupido que tem dois biquinhos em cima? Pergunte para a cliente se ela gosta desse biquinho, não tente tirar. Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. Caso a sua cliente goste. Ah, não, a minha cliente diz que isso incomoda. Você consegue dar uma leve arredondada sem ultrapassar a zona vermelha do lábio da sua cliente. Então, assim, por isso que eu sempre falo para todas as minhas alunas, treinem bastante desenho em papel, desenho em pele sintética, imprimam um monte de boca do Google mesmo, gente, para vocês começarem a treinar as marcações de micropigmentação labial, até que qual é o limite que você pode trabalhar. Então, outra coisa que me pergunto bastante, Andréia, eu posso vender para minha cliente a micropigmentação labial como se fosse um preenchimento labial? Não, gente, não pode. Olhem aqui, esse é o efeito que tem a micropigmentação labial. Antes, depois. Notem que eu usei toda a estrutura do lábio da cliente. Eu não inventei nada, eu não saí da zona vermelha. Outra coisa de extrema importância que eu vou falar para vocês, tomem cuidado que às vezes as clientes, elas têm algumas manchinhas em volta da boca e você não pode confundir essas manchas com a zona vermelha do lábio dela, certo? Então, se tem as manchas ficam para fora. Não dá para camuflar, não fica bonito, tá? Então, essa sua cliente, se ela tem muito melasma em volta da boca, ela teria que fazer um tratamento de melasma para depois entrar com a micropigmentação labial. E qual é a real diferença entre micropigmentação labial e preenchimento labial? Bom, neste caso aqui sim, gente. Esse caso é feito com dentistas ou com dermatologistas, tá? Ou alguns médicos, biomédicos também fazem. Esse caso, ele visa dar volume aos lábios. No caso, se a sua cliente tem um lábio assimétrico, um pouco mais baixo, o arco do cupido que o outro,
No caso do preenchimento, ela consegue fazer essa correção, tá? O preenchimento ele dura mais ou menos uns 6 meses, mas, gente, não é micropigmentação. E a gente, micropigmentador, também não é liberado para fazer esse tipo de procedimento nas nossas clientes. Andréia, tá, a minha cliente quer fazer o preenchimento, mas ela também quer pintar a boca dela, ela também quer fazer micropigmentação labial. O que eu faço primeiro? Eu faço micropigmentação ou eu faço preenchimento? Bom, gente, toda vez que eu tenho a possibilidade de conversar com a minha cliente antes, tá? Antes dela fazer o preenchimento, eu sempre indico que ela faça primeiro a micropigmentação labial, tá? Quanto tempo antes, Andréia? Andréia, tá? Eu indico 60 dias antes. Ah, mas e se a minha cliente veio fazer a micropigmentação labial comigo e ela fez preenchimento labial há 20 dias? Eu não indico, tá, gente? É sempre ou 60 dias antes ou 60 dias depois. Por que eu falo isso para vocês? Porque um lábio que acabou de fazer preenchimento, ele fica mais difícil da gente pigmentar. Ele fica um lábio mais rígido, mais difícil de pigmentar, de entrar a tinta. Então, eu sempre prefiro fazer primeiro a micropigmentação, que eu uso somente a estrutura do lábio dela, e depois vem a dermatologista, ou dentista, ou biomédico, só corrigindo as imperfeições do próprio lábio, a simetria do lábio. Então, por exemplo, a dentista vem e ela faz, a gente pinta todo o lábio e a dentista vem fazendo aquelas leves correções. Então, os dois em conjunto fica muito bonito. Lembrando que com 6 meses mais ou menos, o preenchimento labial ele começa a sair e a micropigmentação labial continua. Por quê, gente? A micropigmentação labial ela dura de 1 ano até 3 anos. E se for feito ainda com tinta de tatuagem, que é o que a gente ensina também no nosso Go Lips On 2.0, aí podem durar até 4, 5 anos a micropigmentação labial. Então, por isso, eu sempre gosto de fazer antes, tá? Para ficar o meu desenho perfeitinho. Pensa bem. Você faz ali os acabamentos bonitinho com a micropigmentação, ela vem, preenche, saiu, fica legal, do jeito que você trabalhou. Ah, não, ela vai e faz o preenchimento primeiro, a dentista ela vai corrigir todas as imperfeições, você vem com a micropigmentação labial depois. E aí começa a sair o preenchimento e aí às vezes fica desproporcional, não fica um trabalho tão bonito de micropigmentação, tá bom? E agora, Andréia, eu já sou micropigmentadora, eu já faço sobrancelha pra caramba, eu consigo fazer micropigmentação labial? Ó, gente, qual a grande diferença entre pigmentar lábios e pigmentar sobrancelhas? O que eu tenho percebido é o quê? A maioria das pessoas que fazem sobrancelhas pensam que, eu já sei mexer no dermógrafo, eu já sei fazer a técnica, então eu vou direto para lábios, eu não preciso fazer curso. Mas não, gente. É muito diferente, porque a pele do lábio é diferente da pele onde está a sobrancelha. A pele do lábio ela é mais fina, né? E também tem o caso do contorno labial. A gente precisa trabalhar somente no que a cliente tem. Nas sobrancelhas, a gente consegue construir algo novo. A minha cliente veio com uma sobrancelha um pouco mais alta, a outra mais baixa, ou tem pouquinho pelo, é muito fininha. Eu consigo, dentro da estrutura do rosto da cliente, eu consigo desenhar, eu consigo criar. No lábio, eu não consigo criar muita coisa. Eu consigo melhorar esse desenho com leves, com poucos detalhes, mas na sobrancelha eu consigo mais. Outra coisa, gente, a pigmentação, na hora de você fazer mesmo a pigmentação nas sobrancelhas, é mais fácil, você consegue ver a tinta muito mais rápido subindo nas sobrancelhas. E quando você faz nos lábios, às vezes você demora ali 10 minutos mais ou menos depois que você pigmentou para você conseguir ver essa cor subindo, né? Você ter um resultado legal. Então, se você não tomar cuidado, você quiser ver cor, igual você vê nas sobrancelhas, você acaba saturando demais o lábio. Então, a gente tem um limite, a gente dá a passada no quadrante, anda, dá mais uma passada no quadrante, anda. A gente não pode ficar esperando ver
a cor subir, certo? Outra diferença entre pigmentar sobrancelhas e pigmentar lábios são as intercorrências. Nas sobrancelhas, gente, aqui, praticamente não tem intercorrências. Quais são as intercorrências de sobrancelhas? Demora um pouquinho para cicatrizar, cria uma casca mais grossinha e não tem muito, né? Não existe muitos casos de intercorrências. Já na micropigmentação labial, tem muitas intercorrências. Se você não higienizar direito, vira uma intercorrência. Se a cliente não higienizar direito em casa, vira uma intercorrência. Se você usar muita epinefrina, vira intercorrência. Se a sua agulha estiver torta, né, e acabar machucando esse lábio, vira intercorrência. Então, tudo vira intercorrência se você não souber trabalhar da maneira correta. Então, por isso que eu falo, gente, não tem nada a ver, não é porque você faz sobrancelhas que o seu lábio vai ser perfeito. Se você não tiver estudado todas as intercorrências, o que pode acontecer, como você vai prevenir essas intercorrências. E é isso que vai dar o resultado aqui. Outra coisa, muitas pessoas, quando começou o boom da micropigmentação labial, continuavam usando pigmentos inorgânicos, por exemplo. Pigmentos inorgânicos na micropigmentação labial, a chance de dar uma infecção é grande, de dar uma alergia é grande. E as pessoas não sabiam isso, então achavam que já sabiam aqui, eu vou fazer aqui. E acabavam tendo um monte de intercorrências e muitas das pessoas, infelizmente, acabavam desistindo da micropigmentação labial porque achavam que era muito difícil, não dá para fazer, o meu lábio não pigmenta, eu fico 3, 4, 5 horas lá e o lábio não tá pigmentando, mas tudo isso porque não aprendeu a técnica da maneira correta. Então eu vou dar uma dica para vocês, gente. Não pulem etapas, não pulem vídeo nenhum. Cada vídeo nosso tem uma dica diferente. E a gente faz isso sempre de propósito nos nossos cursos, para fazer com que todos os nossos alunos assistam todos os vídeos. Então eu dou dicas importantes em cada um dos meus vídeos, certo? Bom, agora eu vou falar para vocês o que tem de legal no curso de vocês. É algo para vocês realmente aprenderem, para vocês colocarem em prática, para vocês assistirem a aula mais de uma vez até vocês entenderem, que é o nosso caderno de exercício. Gente, não deixa de fazer o caderno de exercício, não deixa de praticar, não deixa de estudar, porque isso vai te fazer diferente da maioria das micropigmentadoras. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você quer ser só mais uma micropigmentadora ou você quer ser uma micropigmentadora de excelência? Então, estudar é o que vai te fazer uma micropigmentadora de excelência, se é essa a sua vontade, certo? Então, lá no nosso caderno de exercício, eu quero que vocês imprimam ele, deixem ele bem bonitinho, coloque ali do lado da bancada de vocês, porque muitas vezes surgem dúvidas durante o procedimento que você mesmo já fez o seu resumo, você vai direto aonde você fez o resumo com as suas palavras e você não precisa procurar uma apostila inteira, assistir um vídeo inteiro depois para você lembrar sobre aquilo. Você já anotou com as suas palavras o que era importante para você saber, certo? Então faça um resumo à mão desta aula e de todas as outras aulas que vocês vão ver no curso. Responda as perguntas no caderno de exercícios. É isso que vai fazer com que você, mentalize, que você lembre, que você praticamente decore tudo aquilo. E quando você decora de uma forma assim, estudando de verdade, você aprende, você nunca mais esquece, certo? E por que eu desenvolvi essa metodologia de ensino? Porque durante todos esses anos de cursos online, eu fui analisando as minhas alunas, o que dava certo, o que dava errado. Eu fui tirando tudo que não funcionava no aprendizado delas e trouxe de uma maneira mais simplificada, só que eficaz, para você realmente ter resultados na micropigmentação labial. Por quê? Porque eu não quero só te ensinar a minha técnica, te ensinar a pegar no dermógrafo, a fazer contagens e aplicar a técnica. Eu quero que você tenha resultados, que você se sinta realizado, uma profissional de excelência e muito sucesso. Esse sim é o verdadeiro pagamento de um professor. E essa é a grande magia do online, gente. Vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem. E é por isso que eu peço a sua colaboração.
Se você não entendeu as aulas, volta novamente, assista quantas vezes for necessário, até que você realmente... Você é micropigmentador e atua na área, já imaginou estar em um ambiente presencial com os maiores nomes da micropigmentação se especializando? Isso mesmo, aprendendo técnica passo a passo, que são replicáveis pós-evento. Não apenas palestras e tudo mais, não. São conteúdos de curso no palco, para você realmente ter o seu faturamento transformado logo após o evento. Até agora, todas as palestras incríveis. É o passo a passo das principais técnicas e mais atualizados do mercado, onde você vai poder acompanhar e replicar pós-evento. Com isso, você vai faturar muito mais com os procedimentos, com as clientes que você já tem, vai aprender a vender mais para elas, a se posicionar melhor e vai trazer o que há de mais atual do mercado. Além de mais de 50 artistas apresentando suas técnicas variadas da área da micropigmentação. Este é o Go Lips, onde cada momento no palco é um passo para o futuro mais brilhante e belo na arte da micropigmentação. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. Aprenda, certo? Combinado? Eu quero que você faça então todos esses resumos para você ter um material de estudo ali do lado da sua bancada. E agora nós vamos para a nossa próxima aula, onde eu vou mostrar para você sobre a estrutura labial, para você entender realmente com o que você está trabalhando. Vamos lá?